Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir no Salmo 64, cujo título é o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. Entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Amém. Meus irmãos, esse é mais um salmo de Davi. E é mais um salmo também onde Davi ele está passando um momento difícil, né? O contexto de vida, o contexto pessoal de Davi que o levou a produzir esse salmo é um momento difícil, né? É um momento de dificuldade. E a primeira coisa que chama atenção é justamente essa, é a forma como ele se apresenta diante do Senhor sem muita cerimônia, sem essa preocupação com palavras muito bem escolhidas, né, com uma abordagem formalmente religiosa. Não, ele chega: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Você percebe que é algo que ele está botando para fora, de fato, a forma como ele está perplexo diante da maldade dos inimigos, a disposição dos inimigos de destruir-lhe a vida. E você vê aqui que ele faz menções aqui a intentos malignos mesmo no coração desses aqui que ele nomeia, né, como seus inimigos. Vai falar de conspiração dos malfeitores, né, a prática da iniquidade, a língua que é afiada como espada, as flechas, né, as palavras amargas que são apontadas como flechas. Enfim, são pessoas que querem o mal dele, que falam mal dele, né, que querem ver a vida dele destruída mesmo. E são pessoas que acham que vivem debaixo de um manto de impunidade, que nada lhes acontecerá. Olha o versículo 5. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Ou seja, nós vamos fazer, vamos destruir e ninguém vai ver. E uma outra coisa que esse texto nos chama a atenção, né? A primeira é a forma como Davi de fato se apresenta perante o Senhor. E isso é desafiador e é instrutivo, porque nós precisamos, no recôndito do nosso quarto, né, no nosso momento secreto de oração, de abrirmos o nosso coração perante o Senhor. Falar das nossas dores, dos nossos medos, das nossas dificuldades, das nossas perplexidades, daquilo que está mexendo com as nossas estruturas, que está tomando, inundando o nosso coração de medo, de ansiedade, de inquietação. O momento de oração tem que ser esse momento para que a gente possa desnudar a alma perante o Senhor. Para que a gente possa orar realmente, colocando para fora tudo aquilo que nos aflige. Agora, uma outra coisa é que Davi revela um conhecimento de como que Deus age. Ele diz, olha, mas Deus desfere contra eles uma seta.
de súbito se acharão feridos. Se por um lado eles pegam palavras más, né, eles pegam palavras amargas, né, e atiram como flechas, né, se eles têm uma língua afiada como espada, por um outro lado Deus também tem a sua seta. E Deus dispara em socorro do seu servo e da sua serva. Então, um outro ponto importante desse salmo é essa verdade, de que embora existam pessoas que de fato possam estar tomadas de intentos malignos e queiram nos destruir, nos prejudicar, o nosso Deus é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós. É por isso que Davi vai dizer um pouco mais à frente, né, que o justo se alegra no Senhor e nele confia. E esse é o terceiro ponto que nós destacamos então nesse salmo para a nossa edificação no dia de hoje. É que temos que aprender, meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, não só a confiar no Senhor, mas a nos alegrar nele. Você pode estar perguntando, como que isso é possível? Como é que eu vou me alegrar no Senhor num momento difícil? Eu posso até confiar nele, que ele virá ao meu socorro, né? Mas me alegrar no meio do ataque, né? É possível, meus irmãos. É possível quando nós estamos olhando para a vida da forma certa. Quando nós olhamos para a vida pensando apenas no nosso conforto, quando o nosso bem-estar se torna o padrão, o critério absoluto para que a gente julgue, né, o que tem valor na vida e o que não tem, se a vida está boa ou se não está, para que a gente se alegre ou não, aí realmente fica muito difícil. Agora, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a vida, pelos olhos que a Escritura nos ensina a olhar, quando nós reconhecemos que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus, quando nós entendemos que o bem, o que pode existir de bem, né, na nossa vida, está direcionado, está relacionado, melhor dizendo, diretamente com a comunhão com o Altíssimo, e que não tem nada mais precioso na vida do que a comunhão com Deus, do que a presença de Deus na nossa vida, na nossa existência, então a gente pode aprender a se alegrar mesmo no meio da tormenta, porque a gente vai entender que no meio da tormenta, no meio do ataque, o Senhor se mostrará aquele que cuida de nós, aquele que nos protege. No meio da necessidade, nós teremos a possibilidade de conhecer o amor de Deus e o cuidado dele de uma forma que não conheceríamos fora daquela necessidade. Então ali, naquele momento da dificuldade, da luta, nós poderemos ver a mão de Deus operando. E se a mão de Deus estiver operando, se Deus estiver se mostrando, estiver usando aquela situação para que o conheçamos de uma forma mais íntima, mais profunda, ou seja, se Deus estiver se glorificando na nossa vida, então há motivos para nos alegrar, porque então a vida estará sendo vivida da forma que deve ser, para a glória do Altíssimo. Que Deus te abençoe, que você aprenda a confiar nele, aprenda a abrir o teu coração na presença dele e, acima de tudo, você aprenda a se alegrar nele, independente do momento que você estiver vivendo. Se alegre por saber que você vive todos os dias da tua vida, os dias de conforto e de desconforto, os dias de guerra e os dias de paz. Todos esses dias você vive na palma da mão dele. Então se alegre, confie e se derrame na presença dele. Que Deus te abençoe e te guarde para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.